Tarde, boa noite. Eu sou o João Daniel e vamos para mais uma aula. Hoje com esse tema meio inusitado, né? Louro pivete, pedra pomes e sal de cozinha. A gente vai trabalhar agora hoje com alguns materiais que estão presentes, né? Algumas substâncias que estão presentes no nosso cotidiano. O público-alvo dessa aula é o segundo ano do ensino médio. Não esquece de dar aquele joinha, compartilhar e se inscrever no canal, tá? Ativa o sininho aí embaixo. Louro pivete, pedra pomes e sal de cozinha. Tem uma relação entre esses três itens, essas três substâncias e o conteúdo de hoje. Será que você consegue até o final dessa aula relacionar? Então bora lá, vamos seguindo, hein? Vamos falar primeiro de óxidos. Óxidos são substâncias que possuem oxigênio ligado a outro elemento químico. Para reconhecermos um óxido, basta observarmos as substâncias que possuem o elemento oxigênio, representado pela letra O, certo? À direita da fórmula. Os óxidos eles podem ser classificados em óxidos básicos, óxidos ácidos e peróxidos. Óxidos básicos, a gente tem aí o exemplo que é o óxido de cálcio. A gente viu na nossa aula anteriormente que o óxido de cálcio é amplamente empregado para a correção do pH do solo. É amplamente empregado na agricultura. Por quê? Porque o óxido de cálcio é um óxido básico, ele vai reagir com a água, certo? Que vai incidir sobre aquele solo, formando uma base. Então, se o solo, aquele solo que sofre o processo de calagem, né, a gente vai ver mais lá na frente, ele é ácido, quando a gente adiciona o óxido de cálcio, ele vai alcalinizar esse solo, elevar o pH desse solo. Temos também óxidos ácidos, a gente também já viu quando a gente tratou de chuva ácida. Um exemplo é o trióxido de enxofre. Ele vai reagir com a água, formando o ácido sulfúrico, que é um dos principais agentes causadores da chuva ácida. Então, temos a emissão de trióxido de enxofre, gás carbônico, compostos de nitrogênio, né, como NO2, NO3, né, de forma geral, o NOx. Então, são substâncias que a gente já conhece da chuva ácida, né, já trabalhou quando tratou da chuva ácida, na poluição, na questão da poluição, óxido básico também. Agora, o peróxido que a gente ainda não viu. Esses óxidos, eles apresentam oxigênios, dois oxigênios ligados entre si, que estão ligados a uma outra espécie. Um exemplo clássico é a água oxigenada. Aí tem de 10 volumes, 30 a 40, que é muito utilizada para a descoloração dos cabelos. Então, observe, do que a gente tratou anteriormente, ali do louro pivete, né, entre aspas, que você descoloriu o seu cabelo com água oxigenada, principalmente, a gente já falou do peróxido. E a pedra pomes, professor? A pedra pomes, aquela que a gente utiliza para lixar o pé, ela é constituída essencialmente de dióxido de silício, um óxido de silício, né? E óxido de alumínio. Então aí a gente já foi. E o sal de cozinha, professor? Então significa que o senhor vai falar de sais também? Vou. E a hora é agora. Sais. Segundo a teoria proposta por Arrhenius, quem não se lembra quem é Arrhenius, dá uma olhadinha no último vídeo lá do canal. Tá? Eu vou colocar aqui em cima e também na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha quem é Arrhenius para saber um pouquinho sobre a teoria dele, tá? Para Arrhenius, sal é toda substância que em solução aquosa, ou seja, em água, sofre dissociação, ou seja, se separa, né? Os íons que constituem aquele sal se separam e libera pelo menos um cátion, uma espécie química carregada positivamente, diferente do H+. Por que diferente do H+? Porque, segundo a teoria ácido-base de Arrhenius, quem libera H+, é ácido. São espécies ácidas, consideradas ácidas, né? E o sal para Arrhenius vai liberar um ânion diferente do OH-. Por que isso, professor? Porque, segundo a teoria proposta por Arrhenius, quem libera OH- é base, espécies alcalinas, substâncias alcalinas. Professor, ainda não entendi. Então quer dizer que não pode existir sal que libere H+? Na verdade, pode. A gente está focando aqui na teoria de Arrhenius. Se a gente for ver na nossa última aula, que a gente falou sobre as teorias ácido-base,
vocês vão ver que a teoria que engloba mais essas respostas é a teoria de Lewis, ácido-base de Lewis. Então a teoria de Arrhenius é apenas um recorte, não significa que Arrhenius está incorreto. Muito da sua teoria responde a várias questões da química, certo? Os sais, gente, eles também podem ser formados a partir da reação entre um ácido e uma base, que é uma reação chamada de reação de neutralização, certo? Que é o que acontece, por exemplo, no processo de calagem. No processo de calagem, você está neutralizando, tentando neutralizar ou minimizar, né, a acidez daquele solo, adicionando um óxido básico que vai se tornar uma base que vai reagir com os ácidos presentes no solo. Esse tipo de reação é neutralização. O cátion H+, vai reagir com o ânion OH- da base, formando água, neutralizando o meio. E, ao mesmo tempo, o cátion fornecido pela base une-se ao ânion fornecido pelo ácido e forma, assim, um sal. Aqui um exemplo de uma reação de neutralização. A gente tem a formação do nosso sal de cozinha, o cloreto de sódio, que é a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio, NaCl, mais água. Então é HCl, que é o ácido clorídrico, reagindo com hidróxido de sódio, formando NaCl, cloreto de sódio, mais água. Belezinha? Um outro sal muito presente no nosso cotidiano, tá aí. Eu botei essa foto do carro do ovo, mas um outro sal que está muito presente no nosso cotidiano, ele está presente na casca do ovo, que é o carbonato de cálcio. Pô, professor, então significa que se eu fizer fritar um ovo, eu não preciso colocar sal? Não é bem assim. O carbonato de cálcio não tem as propriedades organolépticas iguais à do sal de cozinha, que é o NaCl, ou seja, provavelmente ele não salgue da mesma forma que o NaCl salga, certo? Dá aquele sabor salgado. Mas a casca do ovo ela é constituída de carbonato de cálcio, certo? Então, pessoal, algumas aplicações dos sais e óxidos no nosso cotidiano, corrigindo, por exemplo, o pH do solo e das piscinas. Então, aqui a gente tem um agricultor fazendo um processo chamado calagem, que é a adição de óxido de cálcio ao solo para aumentar a alcalinidade do solo. Quando o solo é ácido, adiciona-se o óxido de cálcio, porque em contato com a água, esse óxido vai formar um hidróxido, e esse hidróxido vai reagir com as espécies ácidas no meio, presentes no solo, fazendo assim com que haja a redução da acidez no solo, né? Um outro exemplo é a correção do pH das piscinas. Aqui a gente tem na foto um indicador de pH da piscina, né? Um indicador colorimétrico que mede o pH através da cor. O pH da piscina deve ser próximo do neutro, né? Entre 7 e 7,6, para não afetar a nossa pele nem os nossos olhos. Então, para a correção do pH das piscinas, a gente utiliza o bisulfito de sódio, que é um sal ácido. Observe que esse sal ele não consegue atender o que é proposto pela teoria de Arrhenius, mas é atendido por outras teorias. Esse sal ele vai liberar no meio íons H+, e vai reduzir a alcalinidade, né? Esse íon H+, vai reagir com íons OH-, reduzindo a alcalinidade do meio. Uma outra forma é a adição de ácido clorídrico, HCl, à piscina, para reduzir essa alcalinidade. Para aumentar a alcalinidade, aumentar o pH da piscina, quando a piscina está muito ácida, adiciona-se o carbonato de sódio. Esse sal no meio, ele vai favorecer a formação de íons OH-, que vão reagir com os íons H+, que dão a elevada acidez na piscina, e vão conduzir até, a depender da quantidade que se adiciona, né, vai conduzir esse pH até a região de 7, 7,6, que é o recomendado, certo? Por fim, a gente tem aqui um pouco de curiosidade, né, falando do sal. O sal, além de ele dar sabor à comida, ele também tem causado um certo prejuízo a famílias alagoanas. Então, a extração do sal marinho, aqui a gente tem uma foto, isso aqui não é neve,
Isso é sal, é no Brasil, é numa salina lá na região do Rio Grande do Norte. Então o sal ele é obtido através da água do mar, pela evaporação da água no mar. Então abre-se um canal, essa água entra por esse canal, é represada e evaporada. Então é muita água do mar que a gente precisa evaporar para obter essa montanha de sal que vocês estão vendo aí. O sal marinho, ele também, na verdade, o sal, o cloreto de sódio, perdão, ele também é empregado na indústria petroquímica. Então, aqui no Brasil, a Braskem, ela explora na região de Alagoas, ali próximo a Maceió, o sal gema, que é o cloreto de sódio na forma mineral, na forma de rocha. Só que essa extração, recentemente, se vocês deram uma pesquisada, tem causado, essa extração tem revelado seus impactos. Por quê? É uma extração mineral, assim como se faz a extração do ouro, da prata, através de minas. A Braskem extraiu esse salgema e não teve o cuidado necessário com as minas, deixou as minas abertas. Essas minas estão no subsolo dessa região de Maceió, no bairro do Pinheiro, e estão causando um impacto negativo nessa região. Muitas casas estão afundando, estão rachando, porque essas minas ficaram abertas, não foram preenchidas nem foram seladas. A água das chuvas entrou nessas minas e ainda aumentou ainda mais o processo de erosão. Então fez com que o solo cedesse. Se vocês derem uma pesquisada, vão ver que até na rua, várias crateras profundas, causadas por deixar essas minas abertas, certo? Então, o sal, ele tem o seu benefício, tem seus benefícios, claro que o sal marinho lá, o sal gema, ele é utilizado pela Braskem para a produção de soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, e para a produção do PVC. O sal marinho, ele é utilizado para fins alimentícios, principalmente, mas também tem os seus malefícios, né, que vocês estão vendo aí, que a extração do sal gema causou. Então, pessoal, por hoje é só. Agradeço a vocês. Deem aquela curtida, compartilha, se inscreve, não esqueça de ativar o sininho e até mais.